E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física aqui para o 6º ano, né? Estamos aí juntinhos em mais um dia, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo de dança, né? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu me chamo Heleno Júnior e sou o professor de Educação Física aqui da escola. Então, já fica aí atento e atenta, né? Prontinhos e prontinhas para a gente aprender mais coisas sobre o conteúdo de dança. Então, na semana passada, a gente falou aí, terminou, né? Concluiu os tipos de danças. A gente falou alguns tipos e existem muitos outros, né? Aí dentro desse universo tão grandão que é a dança, nós vamos hoje começar a falar sobre outras modalidades que também se encaixam aí em diferentes tipos de dança. Então, vocês podem aí aprender agora sobre danças urbanas, né? A gente vai ter aí duas partes dessa aula. Então, hoje é a primeira parte. Vocês já vão poder entender um pouco sobre o que é, né? Todo mundo, quando escuta falar sobre danças urbanas, já tem meio que um conceito formado sobre isso, né? Uma opinião, meio que já acha que sabe o que é. De repente, você até saiba. Mas hoje a gente vai ou consolidar, afirmar, né, esse conteúdo aí, ou vocês vão aí conhecer pela primeira vez. Então tem aí diversas possibilidades. Então não sai daí não, que hoje tem muito conteúdo massa para vocês. E eu vou começar agradecendo aqui ao nosso querido Bruno, que está fazendo aqui a nossa tradução simultânea, né, para a língua brasileira de sinais. Então, a partir do momento que eu estou falando com vocês oralmente, Bruno vai falando com vocês através da língua brasileira de sinais, né, a nossa Libras. Então, é uma nova oportunidade, eu sempre gosto de bater nessa tecla, de você que está em casa, mesmo que você não seja uma pessoa com deficiência auditiva, você pode aí aprender a como se comunicar com essas pessoas, né? Do mesmo jeito que a gente para aprender inglês, espanhol, a língua brasileira de sinais também é muito importante dentro da nossa sociedade, né? É uma língua aí do nosso país. Então, vamos embora aprender, pegar essa oportunidade aí para começar a se comunicar com essas pessoas. Beleza? Hoje eu estou com uma convidada, uma participação maravilhosa, diferente da nossa querida e amada Vivi, que também sempre está aqui com a gente. Hoje é a nossa querida e amada professora Cláudia. E aí, professora, tudo bem? Tudo bem, professor Heleno. Um prazer, viu, estar aqui na sua aula, né? Tendo um grande compromisso aqui em substituir a professora Vivi. Imaginem como é difícil. Mas vamos aí ajudar o professor na aula dele. Estou aqui no chat, então qualquer coisa vocês podem colocar que nós vamos interagir em tempo hábil com vocês, tá certo? E é isso, professora Cláudia e professora Vivi, juntas, que sempre ganham de mim nos joguinhos, vocês já sabem, né? Do mesmo jeito que a professora Vivi ganha, a professora Cláudia também ganha, viu? Ainda bem que hoje não tem joguinho aqui para eu não perder para a professora Cláudia aí na frente de vocês, né? Então vamos embora. Ó, danças urbanas, aí já tem uns bonequinhos massa para vocês verem aí umas poses e pá. Que isso aí é característico também, eu tenho certeza que quando vocês verem uma imagem dessa por aí, vocês já associam, ó, danças urbanas. E talvez vocês nem digam danças urbanas. A primeira palavra, provavelmente, que vem na sua cabeça é hip hop, né? Você vê uma imagem dessa e já diz, isso aí é hip hop. Mas por que isso acontece, né? Por que a gente diz que todas essas imagens que a gente tem de danças urbanas, a gente atrela ao hip hop. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas, se você perdeu aí a aula passada, vocês podem, através desse QR Code, acessar, né, e assistir a segunda parte lá dos tipos de dança que a gente trabalhou aqui. Então, através dessa aula, vocês vão também ter o QR Code do primeiro momento, né, dos tipos de dança, parte 1. Então, tem aí toda uma continuação das nossas aulas, né? É um conteúdo, esse conteúdo de dança, ele é bem interligado, então ele tem aí essa junção, né? A gente vai juntando meio que uma coisa com a outra, para vocês ficarem também mais cientes, né? Ter mais clareza, não ficar muito confuso aí na cabeça de vocês essas informações. Então a gente vai meio que criando uma ordenzinha aí
para facilitar a vida de você que está aí nos assistindo. Então, acesse aí o QR Code e vai lá assistir a aula passada. Ó, nós temos aí, como a professora Cláudia já falou, o aplicativo do Educa Recife, onde ela já está ali pronta, posicionada, a postos para falar com vocês, tanto para tirar dúvida, quanto para ouvir o feedback de vocês, né? Para ouvir e ver, né? Mais fácil ver, porque ouvir a gente não vai ouvir. Mas ver aí os feedbacks de vocês, né? Essa aula, ela é montada especialmente para você que está aí nos assistindo e é com muito carinho. Então, se você tem alguma sugestão, ficou alguma dúvida, baixa aí o QR Code, através do QR Code, né? Billy já jogou aí na tela. Baixa o aplicativo e vai se comunicando com a gente, né? A gente ama quando tem interação aqui e particularmente o sexto ano é inspiradíssimo e sempre está aqui com a gente, né, professora? É isso, muito inspirado, sempre participação grande, né, professor? É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Vocês sempre estão atentos aí, interagindo, fazendo perguntas, dando sugestões também. Então fiquem aí também ligados conosco. Vamos embora. Vocês, nessa faixa etária de vocês principalmente, vocês são crianças, adolescentes aí, né? Estão nessa fase, mas que são cheios e cheias de ideias. São muito criativos e criativas. Então é muito importante. Às vezes tem uma coisa que está ligada ao nosso conteúdo, que está fazendo muito parte aí do dia a dia de vocês, né? Desse novo ciclo de vocês. E às vezes a gente na correria, né? A gente acaba meio que se perdendo ali, ficando um pouco desatualizado. E aí é muito importante que vocês venham e digam, professor, ó, isso aí faz parte disso aqui da minha vida. E a gente vai juntando aí as coisas. Além do aplicativo da Educa Recife, vocês podem ir lá no canal do YouTube, né? O canal do Educa Recife, se inscrever, dar um like, comentar e principalmente compartilhar as nossas aulas com as pessoas que vocês conhecem e de repente não são mais da rede municipal de ensino aqui do Recife, né? Porque no aplicativo vocês têm acesso com o número de matrícula, data de nascimento. De repente você tem um coleguinha, né, que é de uma outra escola, não tem acesso ao aplicativo, mas você quer compartilhar essas aulas para que ele ou ela assista. Então pega o link lá do YouTube, manda, compartilha para a galera assistir e vocês poderem fazer juntos e discutir aí também. Vamos embora para o nosso conteúdo de hoje. Já tem um vídeo aí para vocês, né? Tem movimentos aí que eu tenho certeza que vocês conhecem. Olha aí, eu tenho certeza que vocês conhecem vários desses movimentos que estão aí. Eles estão super presentes nas redes sociais, nas dancinhas, né, nas trends que vocês fazem aí para os aplicativos, né? Tem muitos movimentos que fazem parte das danças urbanas e que às vezes não estão ligados a músicas próprias, né, características do que as pessoas dizem que são músicas que representam as danças urbanas, né? Geralmente a galera acha que o hip hop, né? Ah, se não for uma música que tenha ligação com hip hop ou algo meio internacional, a gente não está dançando uma dança urbana, né? Tem muita gente que tem esse conceito. E aí a gente vem trazer hoje desmistificar, desfazer todo esse conceito equivocado aí que muitas pessoas têm e que talvez você já tenha escutado falar. As danças urbanas, elas são, né, um conjunto aí, a gente pode dizer que esse tipo de dança é um conjunto de estilos de danças que possuem movimentos detalhados e dançados nos guetos, né, em festas e bailes dos grandes centros urbanos, envolvendo aí elementos de música, dança e arte. Então vejam, quando a gente fala de dança urbana, a gente tem uma primeira característica aí, que é a parte do urbanismo, né? O que é urbano? É quando a gente fala da rua, né? Algo que é da rua, que está presente ali no nosso cotidiano. Então são danças que estão presentes, né, na rua. E aí o que é a rua? Onde é que ela é forte, né?
tem esse termo gueto porque isso é muito utilizado, né? É muito utilizado fora do país também, né? É meio que uma tradução. Aqui no Brasil, a gente também utiliza, tem até uma música aí que fala muito de gueto, né? Da cantora Isa, que representa muito, esses guetos representam muito as favelas, né? As comunidades, que também muita gente não gosta de usar o termo favela, mas é um termo aí que também é utilizado como resistência. E dentro dessas favelas, dessas comunidades, essas danças urbanas, elas estão muito presentes. De que forma? Através da música, através da arte e através da dança. Então, eu tenho certeza que você que está em casa já viu a quantidade de pessoas que eram de favelas e mudaram a sua vida e a vida da sua família através da música. E aí, tem muita gente que diz, porque é funk, né? Isso não é música, isso não é cultura. Mas, então, o que é música e o que é cultura, né? Qual a definição, o que é que as pessoas usam aí para definir o que é cultura e o que é música e o que não é, né? De repente, é só o gosto da pessoa. E a gente não pode definir algo de acordo com o nosso gosto. A gente tem que entender que a gente vive em uma sociedade, né, com muitas pessoas, uma diversidade de culturas aí presentes, né? Então, nos guetos existiam e existem ainda, né, muitas festas, muitos bailes que têm o foco e que representam ainda mais essas danças urbanas através desses elementos aí que a gente já falou. Então, as danças urbanas, ela tem origem lá nos Estados Unidos. E aí, por isso que é muito comum a gente ver muitos termos utilizados para essas danças, que são em inglês, né? A gente tem aí vários, a gente vai ver alguns hoje, porque a gente teve essa origem lá nos Estados Unidos, no ano de 1929, né? Por aí, por essa média. Então, nessa época, teve uma grande crise econômica lá no país. E aí, o que é que as pessoas podiam fazer para se virar, né? A gente aqui no Brasil também está vivendo uma grande crise econômica, né? Várias crises aí. E como é que a gente faz? A gente se vira do jeito que pode, né? A gente dá aquele jeitinho brasileiro. Aqui a gente se vira do jeito que pode. Lá nos Estados Unidos também existem crises econômicas, existem crises no país. E nessa época, o que é que os artistas podiam fazer para se virar, né? O termo é esse, se vira. Tipo assim, tá uma crise aí, se vira e vê um modo que tu pode fazer aí para sobreviver. Então, o que é que eles fizeram? Esses músicos e dançarinos americanos, eles foram para as ruas, né, apresentar as suas artes. Eu tenho certeza também que aqui em Recife, quem pega ônibus, metrô, anda aqui pelo centro da cidade, tenho certeza que você já viu diversos artistas vendendo a sua arte. Vendendo como? Aquelas pessoas que dançam, já vi gente dançando no metrô, minha gente, foi massa. Então, essas pessoas que dançam, que cantam, né, ali no metrô, é uma forma que elas têm de sobreviver através da arte delas. E foi isso que essas pessoas fizeram, só que lá nos Estados Unidos, né, em uma época bem diferente. Como é que a gente ganha dinheiro? A gente vai lá na rua, coloca um chapéu, alguma coisa, vende a nossa arte e as pessoas que podem vão lá e contribuem. E aí essas pessoas conseguem sobreviver da arte, né? Porque as pessoas dizem, porque fulano vive de arte. Viver e sobreviver são coisas diferentes, né? Viver é quando a gente ganha um dinheiro com o nosso trabalho e a gente pode desfrutar de tudo aquilo que a gente quer, que a gente precisa, que a gente gosta, né? Tem coisas que são básicas, como moradia, alimentação. Então, se a gente consegue trabalhar e pagar só isso, a gente está sobrevivendo ali, né? A arte, sobrevivendo com a arte. Quando a gente tem uma qualidade de vida melhor, uma vida financeira mais estável. Porque imagine, uma pessoa que vive dessa arte da rua, né? Ela depende ali do movimento, como é que está a rua, como é que as pessoas estão, né, financeiramente, para poder contribuir. Elas não têm uma renda fixa. Então, quem é salariado sabe que todo mês vai ter o seu salário ali. As pessoas que vivem da arte, de danças urbanas, no caso, especificamente as pessoas que vivem da arte da rua, né, na rua, elas têm uma vida instável. Então, esse dinheiro ali vai circulando de formas diferentes, certo?
Então aí a gente tem um primeiro tipo de danças urbanas. Professora Cláudia, se tiver aí alguém comentando, pode chamar. Nós estamos aqui com Sabino, professor. Ai, Sabino sempre. Sabino sempre presente. Ontem nós tivemos aqui a visita da professora Angélica com as alunas Laís e Gabi num projeto para participar de uma aula e nos visitaram na nossa sala. E eu perguntei, vocês conhecem Sabino, que é da Escola Municipal da Iputinga, que é a mesma escola das meninas, e ele é aluno também da professora Angélica. Então, Sabino, você já está famoso aqui conosco pela sua participação, sempre interagindo conosco, sempre presente nas nossas aulas. Então, eu mandei um recadinho, um grande abraço para você, tá certo? Pela sua professora. Sabino sempre está aqui com a gente. Eu amo porque eu tenho certeza, toda vez que eu venho dar aula para o 6º ano, eu já sei que Sabino vai estar aqui com a gente. Isso é maravilhoso, porque a gente começa a ter uma aproximação maior, né? A gente já sabe que vocês estão aqui, então a gente já sabe que Sabino está aqui, então a gente já sabe que está falando com alguém e que alguém vai falar com a gente, né, professora? É verdade. Então, ó, um beijo, Sabino, um grande abraço, né? Quem sabe um dia, de alguma forma, a gente consegue conhecer Sabino, né? A gente pessoalmente. tem que verdade. Ó, então, a gente tem aí o looking, ou locking, não, aí só locking, né? É, isso aí. Professores de inglês, me perdoem, mas é isso, né? O locking é um estilo considerado aí clássico dentro das danças urbanas, né? E tem um título aí de ser a primeira dança dentro dessa classificação. Por quê? Lá no começo, né, tinha alguns movimentos que eram característicos de você dizer assim, ó, ah, isso aqui é uma dança urbana, como é que a gente caracteriza, como é que a gente classifica. E aí, ó, essa dança ela é caracterizada por movimentos rápidos dos braços. Então, vocês estão vendo aí um vídeo, né, uma demonstração. E aí, juntamente com posições de pausas. Então, esse vídeo está um pouco acelerado, mas vocês veem aí os movimentos e existem algumas pausas. Então, tem aí essas características. No walking e punk, isso aí, olha aí, fechando. É um dos estilos que se baseia aí nas movimentações de pernas. Então vejam, no primeiro a gente tem uma característica muito forte de braços e agora a gente tem uma característica maior das movimentações de pernas, né? Mas lógico, a gente também tem a utilização dos braços, a gente não pode dizer que não vai ter. Assim como na anterior, nós temos prioritariamente os movimentos de braços, mas também temos movimentos de pernas. E aí, nessa classificação, existe uma maior amplitude, né? Então, movimentos grandões que a gente faz aí com os braços e com as pernas também. Que eu não posso fazer no momento porque eu estou aqui me resguardando para o meu espetáculo que vai ter domingo, inclusive. Ó, e aí, esses grandes movimentos, né? Eles são feitos com maior fluidez. Então, de forma mais fluida, mais solta, mais contínua, né? Temos aí o vogue. E aí, né, vocês viram aquele movimento lá do começo, tem muitos passos de vogue, aquele primeiro vídeo que eu trouxe. E o vogue é uma dança que nasceu dentro do movimento LGBTQIA+, né? E é considerada aí um símbolo de resistência. E aí, nessa época, as pessoas usavam a dança, né? Tem série falando sobre isso, inclusive as pessoas tinham lá uma grande resistência da população, né? Muito preconceito, muitos casos de homofobia, e aí existiram diversos movimentos de resistência, e na época existia uma revista, né, chamada Vogue, que era muito famosa, ainda existe hoje em dia, né? Mas nessa época era muito famosa a Vogue, e essa dança foi criada dentro das casas que abrigavam essas pessoas LGBTQIA+, que eram expulsas de casa, e elas ficavam nessas casas, né, junto com pessoas que eram consideradas ali meio que as mães, né, daquelas casas. E essas casas disputavam, né, alguns números de dança. E eles, nessa época, se inspiravam nas poses, né, poses. Tem modelo que faz altas poses assim. Então, eles se baseavam nessas poses desses modelos da revista Vogue para criar passos dessa modalidade de dança. Então, os passos são baseados, né? Na época, Madonna também teve uma grande influência, né? Recrutou diversas dessas pessoas para dançar com ela em turnê. Então,
essa dança ganhou uma grande visibilidade, né, na época. E por mais que ela tenha passado um tempo assim que as pessoas, não sei se eu conheço tanto, através dessa série, né, que eu falei pra vocês, através dessas danças que vocês fazem hoje em dia, né, aí nas redes sociais, o Vogue ele vem voltando e vem ganhando aí um grande destaque. E eu espero muito que ele ganhe cada vez mais, porque eu acho simplesmente fantástico a forma com que as pessoas fazem essa movimentação. Nas dancinhas aí das redes sociais tem um passo muito característico, que é esse movimento dos braços, né? Aqui, ó, que a gente faz. Então, com música de brega funk, com funk, até em sertanejo, eu já vi a galera colocando esse passo dentro das redes sociais. Então, vejam, como eu falei pra vocês, nem sempre é a música que define. Às vezes, o passo de alguma dança urbana tá lá dentro daquela coreografia, mas representado através de um outro estilo musical. Então deixa de ser danças urbanas? Não. O passo continua sendo característico daquela dança urbana, só está sendo utilizado dentro de um outro contexto. Então aí, ó, tem falando da icônica revista Vogue, né? E aí, inclusive, é o nome que a gente dá para essa modalidade. Temos aí também, ó, o popping, né? Então, o popping, ele surgiu no final dos anos 70, se baseando aí em uma técnica onde o dançarino ele contrai e relaxa a musculatura, né? Ali os músculos dele, de forma a causar uma certa explosão. Não é uma explosão, aquela pá! Não, minha gente, é uma explosão no sentido de que, imagine, você contrai a musculatura e depois você relaxa. Então, automaticamente, é porque eu acho que não dá para perceber, mas ó, é como se eu tô aqui contraindo e depois eu solto. Então, é como se esse movimento de, por exemplo, vocês faziam na dancinha, né? Tum, tum, tum. Não tem esse movimento que faz em câmera lenta? Que você caminha, 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 caminha e para. Isso aqui eu tô fazendo um movimento de contração. Então, eu contraio e depois eu relaxo para voltar a caminhar normalmente. Vocês usaram muito isso aí. Isso principalmente quando a pandemia estava no auge, né? Todo mundo estava dentro de casa e essas dancinhas começaram a viralizar. Isso aqui era fantástico, todo mundo ficava, meu Deus, como é que se faz isso, né? Mas é baseado, lógico, é uma técnica, mas é baseado no ato de eu finjo que estou andando rápido e ao mesmo tempo estou mostrando ali em câmera lenta. Então, para isso, eu preciso fazer muita contração, né? O tempo inteiro ali contraindo a musculatura e depois soltar para fingir que eu estou andando normal, novamente. Vejam aí, de repente você não sabia, já assistia. Agora, quando você for lá na rede social e assistir esses vídeos, você vai dizer, olha, isso aqui tá lá presente na aula que o professor Heleno falou. Então, é um sertanejo, é um funk, um brega funk, mas esse passo aqui, eu tô achando que ele é das danças urbanas. Então já fica ligado aí para vocês verem como é que funciona. O wave também é algo muito característico. Todo mundo que vê alguém fazendo qualquer passo de wave já sabe que é das danças urbanas. Geralmente também diz que é do hip hop, mas o hip hop, gente, é uma cultura, né? O hip hop, ele é mais do que uma dança, né? Então as pessoas vivem o hip hop. Por isso que muita gente confunde, né? Porque o hip hop ele é tão amplo que ele consegue entrar em vários contextos, né? E aí o hip hop envolve a grafitagem, envolve a parte de vestimentas, de como as pessoas vivem, né? O estilo de vida das pessoas, além da música e da dança. Então, quando a gente fala de waving, a gente fala de movimentos que o nosso corpo faz e simulam ondas. Então, eu posso fazer movimentos de ondas com várias partes do meu corpo. Não só com o braço, né? Esse é o mais característico, que é quando eu inicio o movimento para terminar do outro lado. Então, eu faço ondulação, mas eu posso fazer ondas também com o meu tronco. Então, tem diversos movimentos que a gente pode fazer com o nosso corpo, com várias partes do corpo, que formam aí essas ondas e caracterizam essa modalidade do wave, né? Que tem aí esse movimento muscular imitando aí as nossas ondas. Eu vou passar para a professora Cláudia. Na semana que vem, nós daremos continuidade na parte 2 das danças urbanas. E eu já digo a vocês, tem modalidade olímpica por aí.
Então vem com a gente semana que vem, que a gente vai continuar. Diga lá, professora. Sabino está dizendo que um dia vem aqui, professor, nos conhecer. Olha aí, eu quero, estou ansioso para conhecer Sabino. Estamos felizes, né? E ele está falando aqui, contribuindo um pouquinho. Ele está dizendo que para dançar tudo isso, precisa ter muita coordenação motora. Muita. E você vê que o corpo fala na dança, né? O corpo está falando, o corpo está mostrando, né? A dança é bem interessante, Sabino. Obrigada, tchau, tchau. Sabino, você foi perfeito agora na sua colocação. Imagine você ter que fazer todos esses movimentos minuciosos, né, ali, e você não tem um treino, uma prática, uma coordenação motora ali para isso. Então, perfeita colocação para a gente encerrar com chave de ouro, né? Então, Bruno, muito obrigado. Professora Cláudia, muito obrigado. Billy e Dalila, que estão ali fazendo tudo acontecer também, muito obrigado. Sabino e todos vocês que estão aí nos assistindo, um cheiro, muito obrigado e até a próxima.